tenho um bebê de 60 dias hoje e eu vim falar um pouquinho sobre o que eu usei para cólica com ele. Ele teve cólica até os 45 dias de vida e foi bem difícil. A primeira coisa que a gente precisa entender, e que eu demorei muito tempo para entender, e talvez isso tenha feito muita diferença no tratamento da cólica, é que a cólica e a disquesia são coisas totalmente diferentes. Como o bebê ainda não tem o seu intestino amadurecido, ele sente como se fossem umas cãibras na barriga, no intestino. Então ele sente muita dor e se contorce bastante, mas isso não tem nada a ver com a disquesia. A disquesia é a dor que o bebê sente para evacuar. Ele não consegue fazer cocô. Então ele sente vontade, ele tem cocô para fazer, mas ele não consegue controlar os movimentos para soltar esse cocô. Por isso que muitas vezes a gente vê nesses vídeos que tem dos pediatras na internet, que aquela massagem que eles fazem solta o intestino e o neném consegue relaxar e soltar o cocôzinho bem na hora que eles estão fazendo. Mas isso não tem nada a ver com cólica. Em alguns momentos eu cheguei a pensar que fosse fome. Nós compramos uma lata de suplemento e ofertamos para ele, porque toda vez que ele chorava muito, eu botava ele no peito e ele diminuía os choros. E eu pensei, nossa, meu leite deve ser magro, não deve estar alimentando, eu devo estar com pouca produção, mas isso não tem nada a ver. E nós vamos descobrir isso agora nos remédios que foram ofertados pelo pediatra. Antes mesmo de iniciar essas dores mais intensas, eu já tinha comprado o Flagaz, que foi o que eu usei no meu primeiro filho. Isso aqui ajudou muito o Matheus. E isso aqui é nada mais é do que simeticona, remédio para gases. Eu usei no meu primeiro filho tem 9 anos, né? E eu comprei esse, só que no Levi, que é o segundo, não fez diferença nenhuma. É como se eu estivesse dando gotas de leite para ele, não fez menor diferença. O segundo remédio que nós utilizamos foi o Colic Calm. Ele diz nas instruções que é para ser utilizado quando estiver em crise, mas não foi a forma como nós preferimos utilizar. Ele ajudou bastante, mas não resolveu. Nós preferimos utilizar ele algumas horas antes de sabermos que a crise estava chegando. Por exemplo, a crise chegava à meia-noite, a gente utilizava ele às 10, às 11 da noite, já antecipando a dor que viria. O nosso pediatra do bebê, passou esses dois remédios para nós. Esse Floripa eu não cheguei a usar ainda. Eu só abri aqui a caixa para ver como é que ele era, mas eu não cheguei a usar. Eu usei esse Collis e foi o que deu uma super ajuda para o Levi. Não sei também, né, se foi o próprio amadurecimento do intestino dele ou se de fato foi isso aqui que resolveu muito. Ele vem assim, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele vem com essa biqueirinha, na verdade ele vem com essa outra biqueirinha aqui, que é fechadinha. E aí abre e pinga 5 gotas na boquinha do bebê. Uma vez ao dia. Ele é de uso contínuo e é pra... tem que usar todos os dias, ele não promete resolução imediata, mas foi o que ajudou muito. No primeiro dia que a gente usou, ele teve uma crise intensiva. Ai, que eu quase desisti de usar. Mas foi indo, nós fomos usando todos os dias e ele foi uma salvação. Vamos agora falar um pouquinho sobre o que eu falei pra vocês de quando tá em crise dá o peito. Esse remédio, ele é feito é um suplemento alimentar com as bactérias que contém no leite materno. Ou seja, ele é o próprio leite materno que a criança está ingerindo, só que filtrado, como se ele estivesse filtrando só as bactérias boas para ajudar no amadurecimento do intestino do bebê. O amadurecimento do intestino, ele é feito principalmente pelas bactérias boas que contém no leite materno. Por isso que quando ele está mamando, a dor diminui, porque ele está absorvendo aquelas bactérias e ajudando no amadurecimento. Isso aqui é como se a gente estivesse dando uma super dose de leite materno filtrada e muito mais intensa. Então, acredito que esse aqui seja basicamente a mesma coisa, porque são os mesmos princípios ativos, os mesmos remédios. Esse aqui só que vem 6 gotinhas, deixa eu mostrar pra vocês, ó.
Só que ele não vem com biqueirinha, né? Ele vem só com a pontinha pra bater aqui embaixo e vou pingar aqui, ó, pra vocês verem. Ele é um óleo, literalmente um óleo. E tu pinga na boca do neném, o neném engole. Não tem sabor, nenhum sabor. Diferente do Colic Calm, que tem um saborzinho, ele é preto, né? Bem preto, bem escuro. Provavelmente por causa das ervas, que ele é um medicamento de ervas, né? Então ele é bem escuro e tem que botar na bochechinha do neném e mancha, tá? Mancha a roupa, se tiver de roupinha branca, tem que botar bem devagar, porque ele mancha a roupa, mancha a fralda, mancha... Então tem que ser aos poucos e o bebê adora tomar isso aqui, tá? Me lembra muito, antigamente que se usava fuchicória, né? Que é aquele negocinho puro açúcar. Esse aqui é bem docinho também. Ele não contém açúcar, mas ele também é bem docinho. Posso cortar ali e voltar agora. De novo. Corta agora o vídeo, né? Dá um tempinho.